Davi está levando a arca de volta para Jerusalém. A arca que era o símbolo maior da presença de quem? Da presença de Deus. Era a glória de Deus. A glória de Deus está voltando. Dentro da arca tinha as tábuas da lei de Moisés. Dentro da arca tinha o vaso com um pouco do maná que caiu do céu no deserto. Tinha a vara de Arão que floresceu e deu seus frutos. A palavra representando o Pai. O vaso com um pouco do maná representando o Filho. Eu sou o pão vivo que vim do céu. E a vara que floresceu representando o Espírito Santo que floresce, que faz você dar os frutos do Espírito. E diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Davi tinha mandado fazer um carro novo, um carro veloz, um carro rápido, porque Davi tinha pressa. Ele queria que a arca chegasse logo em Jerusalém. E para encurtar a viagem, nada melhor do que um carro novo. Claro que aquele carro daquela época não era o carro de hoje, era o carro de bois, mas era um carro novo, era um carro real. E para fazer a coisa com mais segurança, para fazer a coisa com mais rapidez, para fazer a coisa com agilidade, para resolver logo, ele pega a arca e coloca num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com arcas de saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou. Por que Uzá estendeu a mão na arca de Deus e a segurou? Porque os bois, lembra do carro? Lembra do carro novo? Lembra do carro seguro? Lembra do carro rápido? Resolver logo, chegar logo, adiantar as coisas, apressar as coisas, fazer com agilidade, fazer com rapidez. A Bíblia fala que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca ia cair. Para a arca não cair, Uzá estendeu a mão. O que é que ele fez? Estendeu a mão para segurar a arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi. Davi ficou desgostoso, Davi ficou irado, Davi ficou triste com Deus. Por que Deus fez uma coisa dessa? Por que matar um inocente? Ficou desgostoso. Ele que estava cheio de alegria, cheio de motivação, agora estava irado, estava desgostoso, porque as coisas não estavam saindo da maneira que ele imaginava que deveria o quê? Sair. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Davi e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca de Deus. Ele esqueceu a arca. Ele falou: não quero isso para minha casa, não quero levar para minha casa, ela vai me fazer mal. Olha o que aconteceu com Uzá, só de tocar morreu. Então ele não quis levar a arca para Jerusalém, para a casa dele. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele desistiu daquele projeto, mas o fez levar à casa-de-Obed-Edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o geteu 3 meses. Quantos meses? E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. O que aconteceu na casa de Obed-Edom quando a arca ficou durante quantos meses? O que aconteceu lá? Aconteceu alguma doença? Aconteceu alguma tragédia? Aconteceu alguma morte? Veio a miséria? Veio a maldição? Não, a Bíblia fala que durante aqueles 3 meses, por causa que a arca estava na casa de Obed-Edom, Deus abençoou ele, Deus abençoou a família, Deus trouxe felicidade, Deus trouxe paz, Deus trouxe prosperidade, Deus trouxe uma colheita que nunca tinha havido antes. Naqueles 3 meses, coisas maravilhosas, sobrenaturais aconteceram na casa de Obed-Edom, porque a arca estava ali. Vamos aprender algumas coisas aqui. Primeira coisa, mesmo que você esteja fazendo algo bom, Davi estava fazendo uma coisa boa, uma coisa ruim. Ele estava fazendo uma coisa boa, ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, a glória estava voltando. Ele não queria reinar sozinho como Davi sem a glória de Deus, ele queria reinar com a glória de Deus. Não importa quantos anos eu tenho, quanto patrimônio eu tenho, meu nome, meu cargo, não importa o meu nível cultural,
não importa quanto tempo eu estou na igreja, eu sei que eu preciso da glória de Deus. Declare isso: eu preciso da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus. Se você precisa da glória de Deus, escreva aí nos comentários: eu preciso da glória de Deus. Então Davi estava trazendo a glória de volta, porque ele queria reinar não sozinho, não na força do braço, ele queria reinar com a glória de quem? Então ele estava fazendo uma coisa boa, só que ele quis fazer uma coisa boa de uma maneira que não agrada a Deus. Se você estiver fazendo uma coisa boa fora da vontade de Deus, ela se torna uma coisa ruim, como se fosse pecado. Mesmo que seja salvar teu casamento, mesmo que seja salvar tua família, mesmo que seja realizar um projeto, mesmo que seja ser usado no ministério, seja qualquer coisa que a gente aprende. Não é porque eu estou fazendo uma coisa boa que Deus vai se agradar. Essa coisa boa que eu estou fazendo tem que estar juntamente, ela tem que ser boa, juntamente com a vontade de quem? De Deus. Havia toda uma cerimônia para você carregar a arca. A arca era o objeto mais sagrado do povo de Deus naquela época. E Deus tinha dado a ordem para Moisés que a arca tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes escolhidos. E Davi sabia disso, ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis. Mas o que ele fez? Com pressa. A pressa sempre vai te fazer pecar. Olha aqui para mim, a pressa sempre vai te fazer pecar. Porque a pressa vai fazer você achar que os métodos de Deus são muito lentos. E você quer que a coisa aconteça, todos nós, imediatamente, já, agora, para ontem. A gente sofre de uma ansiedade sem fim. Se isso não acontecer na minha vida espiritual, eu vou morrer. Se isso não acontecer no meu casamento, eu vou morrer. Se eu não resolver esse problema financeiro, eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, eu quero para hoje, eu quero para agora. E Deus não trabalha com tempo, de acordo com o teu tempo, nem com a tua necessidade. Ele vai trabalhar de acordo com a vontade dele. Ele é soberano. Ele é soberano. Então Davi mandou fazer um carro novo, para que o trajeto da arca não demorasse. Se fosse colocado nos ombros dos sacerdotes, eles tinham que ir andando devagar. E a ansiedade de Davi, a ansiedade de quem? Não deixou. Falou: tive uma ideia. Nenhum momento diz aqui que ele orou, que ele buscou a direção de Deus, e Deus mandou ele fazer um carro. Mas ele mandou fazer um carro novo, para colocar a arca no carro, para que chegasse mais depressa, mais rápido. Uma coisa boa, mas fora da vontade de Deus. Tome cuidado com isso. Deus está trabalhando contigo num processo. Deus está preparando você para algo. Deus está trabalhando no teu coração, na tua mente. E muitas das vezes você quer apressar as coisas, acelerar as coisas, fazer as coisas andarem mais rápido. Então a primeira coisa que a gente aprenda: se Deus está em um propósito com você, deixa Deus cuidar de você. Antes de você fazer qualquer coisa, busque a direção de Deus, a vontade de Deus. Veja se aquilo ali que você está fazendo, referente à tua vida espiritual, emocional, saúde, família, financeiro, está agradando a Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Segunda coisa: quando Deus estiver tratando com alguém, quando Deus estiver num processo com alguém, quando Deus estiver fazendo algo na vida de alguém, pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser o teu filho, pode ser um amigo da igreja, pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser tua vizinha, pode ser tua tia, seja quem for, nunca fique entre Deus e essa pessoa. A Bíblia fala que Uzá foi irreverente. Ele foi irreverente não é porque ele foi mal, ele quis fazer uma coisa boa, que era segurar a arca para a arca não cair. Só que ele se esqueceu que quem você acha que fez os bois tropeçarem? Você acha que foi o diabo que fez os bois tropeçarem? Aqui não diz que tinha buraco, aqui não diz que tinha uma pedra, aqui não diz que veio um espírito. A Bíblia fala que os bois tropeçaram. Parece um acaso. Mas você acredita em acaso ou você acredita que Deus está no controle de tudo? Então quem fez aqueles bois tropeçarem ali foi quem? Foi Deus. Então Deus não é Deus que sabe fazer as coisas só quando Ele abre a porta. Ele é Deus que sabe fazer as coisas quando Ele abre, e Ele é Deus que sabe fazer as coisas quando fecha. Ele é Deus quando Ele faz as coisas darem certo. Ele é Deus quando faz as coisas darem errado. Ele é Deus quando Ele exalta. Ele é Deus quando Ele humilha. Ele é Deus quando Ele honra. Ele é Deus quando Ele abate.
A Bíblia fala que Uzá estendeu o quê? Ele quis ajudar. E ele entrou no meio de uma briga, de um processo entre Deus e Davi. Entre Deus e... Porque Deus ia mostrar para Davi que não tinha que ser na pressa, não tinha que ser na rapidez, não tinha que ser num carro, não tinha que ser naquela velocidade, não tinha que ser daquele jeito, tinha que ser do jeito que a palavra de Deus dizia. E Uzá foi lá e quis se meter e estendeu a mão. Olha aqui para mim. Antes de você estender a mão, olha aqui para mim. Vocês estão prestando atenção aqui em mim? Porque nós que somos cristãos, a gente tem o coração de estar sempre querendo ajudar as pessoas. Principalmente as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente ama. Só que na maioria das vezes a Bíblia não fala que você tem que se intrometer. A Bíblia fala que você tem que orar. Nesses 30 anos de ministério eu aprendi isso. Sempre que eu quis me intrometer em algo, sempre que eu quis meter a minha mão em algo, sempre que eu quis estender a minha mão, e eu fui descobrir depois que Deus estava fazendo os carros de boi daquela pessoa tropeçarem. Quem pagou o preço fui eu. Então 30 anos pregando, eu sei o que eu digo para você. Até hoje as pessoas querem me meter nas confusões dela. Até hoje as pessoas trazem problema de outras pessoas, não para mim orar. Não querem que eu ore, não querem que eu jejue, não querem que eu dê uma direção. Ela quer que eu interfira no processo daquela pessoa. Ela quer que eu me meta na vida daquela pessoa. Só que eu não sei o que está acontecendo ali. A Bíblia é uma coisa tão séria, isso que eu estou dizendo, que a Bíblia fala que a gente não pode nem impor a mão sobre a cabeça de qualquer pessoa. Até impor a mão no reino de Deus, isso é importante. Não sai impondo a mão na cabeça de todo mundo. Antes de você estender a mão, para tirar alguém do buraco, antes de você estender a mão para tirar alguém do buraco, procure entender, primeiro, por que aquela pessoa entrou naquele buraco. Segunda coisa, antes de você estender a mão lá no buraco, que tu não sabe o que tem lá naquele buraco, antes de estender a mão naquele buraco, primeiro procure saber por que aquela pessoa entrou lá. Segundo, se ela parou de cavar. Porque se você não sabe por que ela entrou naquele buraco, naquela situação, e se você não sabe se ela tem, você sabe que tem gente que ela está no fundo do poço, ela está no fundo e ela continua fazendo o quê? Cavando. Enquanto está ventando, você não pode varrer. Um ditado antigo, um ditado dos antigos. Enquanto está ventando, você não pode varrer. Espera parar o vento. Isso que a gente tem que ter discernimento espiritual. Então quando fala que ele foi irreverente, não é que ele foi mal, é uma coisa que as pessoas não entendem. Como é que pode? O cara foi fazer uma coisa boa, foi segurar o objeto sagrado para não quebrar, para não cair, e ele morreu. Diz lá que Deus matou ele, puniu ele. Nunca se meta na frente de Deus. Ele é maior do que você, mais forte do que você, mais sábio do que você, e você pode ter certeza que a vontade dele vai prevalecer. Se ele quer que uma coisa aconteça, vai acontecer. Se ele queria que os bois tropeçassem, vai cair. Se ele quisesse que a arca caísse, ia cair, não ia ter mão para salvar. Então era para Uzá não ter se metido. Aquilo ali era uma conversa entre Deus e rei e Deus. Não era para ele ter se metido. Tem coisa que não é para a gente se meter, a não ser que Deus dê a direção para fazer. Você crê no poder da oração? Você crê no poder da oração? Você crê no poder da intercessão? Você crê no poder do jejum? Se você acha que você não pode fazer muito pela pessoa, ore, jejue. Não se torne parte da confusão de uma pessoa que não quer sair dela. Pior coisa que tem é você se meter na confusão de alguém que a pessoa não quer sair. E agora tu não consegue sair. E tu está no meio da confusão. Quando Deus ordena que algo vai acontecer, vai acontecer. Deus estava parando a viagem. O que é que Deus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Parando. Quando Deus vê que você está fazendo algo fora do processo, fora da vontade, fora da palavra, tu pode estar muito rápido, tu pode estar muito acelerado, Ele vai dar um jeito de você parar. Ele vai fazer coisas desmoronarem, Ele vai fazer coisas tropeçarem. Você que queria adiantar 50 passos, tu vai voltar-se 200 passos. E você vê que Davi não entendeu. Davi ficou com raiva de Deus, ressentido com Deus. Ele se entristeceu pela morte de Uzá, mas ele não entendia que a culpa era dele, não era de Deus. Havia um processo, havia leis, havia mandamentos que tinham que ser cumpridos à risca. A culpa foi dele, porque a arca era para ser levada no ombro. Aquilo que é para a gente fazer, outra coisa que a gente aprende, aquilo que é minha responsabilidade, sua responsabilidade, não coloque sobre os ombros, não coloque sobre ninguém. O que Deus deu para você, carregue nos seus ombros. Mesmo que você ande mais devagar. Às vezes por causa de um marido você vai mais devagar, às vezes por causa de uma esposa você vai, mas é sua responsabilidade, é sua responsabilidade. É um compromisso, é um compromisso. É seu filho, é seu filho. Às vezes por causa de um filho que você tem que ir mais devagar.
Ele está perdido naquele momento, está no vício naquele momento, está virado naquele momento, aquela menina tá perdida, mas é tua filha, é tua responsabilidade, tu é mãe, tu é pai. Aí você sente quantas pessoas terminam casamento, abrem mão da família, filhos, porque o diabo começa a colocar na cabeça que a família está sendo um peso, que a casa está sendo um peso, que o casamento está impedindo a vida da pessoa de deslanchar. O que Deus deu para você, não coloque nos ombros de ninguém. E se Deus vê que eu não tenho condições, aí Ele vai fazendo a obra, Ele vai dando a direção. E depois lá na frente, quando você está mais sábio, quando você está mais experiente, quando você está mais vivido, tem uma frase que eu acho ela muito legal. No fim, você vai se lembrar que os dias mais felizes foram os dias em que tu lutaste. Vocês têm essa sensação também? Vocês já passaram por uma guerra que depois você falou assim, pô, eu andava tão atribulado naquela época, mas eu tive tanta experiência com Deus, eu chorei tanto, eu jejuei tanto, eu orei tanto, eu ia tanto na igreja, mas foi uma época, ao mesmo tempo que foi uma época atribulada, era uma época abençoada. Mas a gente é assim, a gente é carne, a gente só vai desfrutar das coisas depois que elas já acontecerem. E quando você está com Jesus, você olha para a sua vida, você vai ver que mesmo naqueles momentos mais difíceis, Deus estava fazendo alguma coisa, você estava em paz, você ainda estava feliz com Deus. Que Deus está sempre trabalhando. Não pegue atalhos, não queira fazer mais rápido. Outra coisa que a gente aprende: se você despreza o que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer na vida de outra pessoa, e vai ser de alguém que aquilo que Deus estava fazendo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, se você desprezar, Ele vai fazer na vida de quem você menos imagina. O que aconteceu com Davi? Ele ficou triste, ficou ressentido, ficou desanimado, ficou frustrado, ficou prostrado, ficou irado. Não posso levar a arca. Como é que eu posso levar essa glória para minha casa? Deus vai me matar. Aí ele colocou na casa de um homem chamado Obed-edom, que não era nem judeu, ele era estrangeiro, não era digno da arca, não era levita, não era sacerdote, não era digno da arca, não era digno da presença de Deus, e ele deixa lá a arca lá, na casa de qualquer um. Só que aonde alguém abre o coração para Deus, às vezes aquela pessoa que não nasceu na igreja, aquela pessoa que mal conhece a Bíblia, aquela pessoa que já pecou tanto, já errou tanto, mas tem um momento que ela se quebranta diante de Deus. Então Obed-edom abriu a casa dele para a presença de quem? E durante quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? Foram os 3 meses mais abençoados daquele homem. Obed-edom, a gente lê, a gente não entende, ele é de Edom, não é judeu. Durante 3 meses na vida de Davi, silêncio, tristeza, angústia. Ele é rei, ele tem poder, ele tem exército, mas a presença de Deus não está lá, não está acontecendo nada. Enquanto isso, a casa está na casa de um camarada pequeno chamado Obed-edom, muito menor do que Davi, muito mais insignificante, mas está cheio da presença de quem? Aí a notícia chega até Davi, porque Deus faz chegar até você. Deus faz chegar até você para que você saiba que o que era para acontecer na tua vida está acontecendo na vida de alguém, para você saber que Ele é Deus, que Ele não esquece, que Ele é fiel, que a palavra dEle é verdadeira, que Ele é soberano, que não foi Ele que falhou contigo. E no versículo, leia aí comigo o versículo 12, então avisaram Davi. Sempre Deus vai mandar alguém te avisar que a bênção que era para você está indo para outro. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, quer dizer, ele, a mulher, as filhas, os filhos, os servos, felicidade, alegria, paz, prosperidade. Por amor do quê? O que é que está escrito aí? Por amor da arca de Deus. Aquilo que tu acha que ia te fazer mal foi o que abençoou ele. Aquilo que tu largou, ele pegou. Aquilo que tu desprezou, Obed-edom honrou. E tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, deixou a raiva de lado, deixou a raiva de lado, deixou a mágoa de lado, deixou a frustração de lado. Ele entendeu que Deus ia vencer e que Deus venceu. Davi entendeu mais uma vez, das muitas vezes na vida dele, que Deus era soberano. Louvado seja Deus. Ele teve que encher de volta o coração dele de quê? De alegria.
Porque Deus quer que você sirva Ele com alegria, não com medo. E com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Está levando a arca para casa. Só que agora ele está diferente. Agora ele está sem pressa. Porque quando você está alegre, feliz e satisfeito na presença de Deus, você não quer saber da vida dos outros, você não quer saber quem está passando na tua frente, você está ali, ó. Você não curte só quando acontece, você vai curtindo enquanto acontece. Você não é feliz só quando você realiza, você não é feliz só quando o processo acaba, você não é feliz só quando o projeto se realiza, você não é feliz só quando a bênção vem. Você está feliz enquanto o processo vai acontecendo. Você conhece gente que diz assim: quando eu casar eu vou ser feliz, aí ela casa. Agora quando eu tiver filhos eu vou ser feliz, ela tem filhos. Agora quando meus filhos crescerem eu vou ser feliz, aí os filhos crescem. Quando eles casarem, a pessoa nunca é, porque a pessoa nunca aprende a desfrutar o processo. Diz a palavra de Deus, veja que texto lindo. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, quantos passos? Sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Olha esse Davi. Primeiro Davi colocou a arca num carro para ir rápido. Esse outro Davi, a cada 6 passos dos sacerdotes ele parava. Ele orava, ele adorava, ele sacrificava. Estava sem pressa de chegar, porque antes de chegar Deus já estava com ele. Estava sem pressa de acontecer, porque antes de acontecer a presença de Deus já estava com ele. Amém? Se a presença de Deus está contigo, não tem pressa. Antes de acontecer já aconteceu, antes de chegar já chegou, porque a nossa maior riqueza é a presença de Deus. A cada 6 passos. Então você nunca está ocupado demais para Deus, você nunca está ocupado demais para vir na casa de Deus, você nunca está chateado demais para vir na casa de Deus, você nunca está estressado demais para vir na casa de Deus. Você sabe parar os teus passos, você sabe parar os teus passos e reconhecer que Deus é Deus. Declara isso: Deus é Deus, Deus é Deus. Davi dançava. Sabe por que ele dançava? Ele estava curtindo o momento, feliz. Ele estava desfrutando. Olha aqui para mim. Da outra vez, estava acontecendo rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ele não estava desfrutando. Já teve coisas na tua vida que aconteceram rápidas, que não teve tempo de você desfrutar? Você já foi num lugar bonito? Por exemplo, a primeira vez que eu fui em Israel, eu fiquei 2 dias e meio. Não deu tempo de desfrutar nada. Quando é uma coisa muito rápida, muito corrida, quando você vai ver, acabou. Olha aqui para mim. Deus quer que as coisas durem. Digamos que o teu dia hoje, desculpa falar assim, mas digamos que o teu dia hoje foi uma droga, deu tudo errado, muito aborrecimento. Você estava aqui, mas ainda deu tempo de você vir na casa de Deus, ou você entrar na live e ouvir uma boa palavra do Senhor para a tua vida. Então o dia termina bem. Diga assim: meu dia está terminando bem, meu dia está terminando bem, meu dia está terminando muito bem, porque você ainda pode se alegrar com todas as lutas, todas as tristezas, tudo que está fora do teu controle. Quando você quer acelerar, ele diz: não, para, deixa no meu tempo, não se mexe no meu processo. Davi dançava com todas as suas forças. Quer dizer, ele estava ali de corpo, alma e espírito. Quando você está muito apressado, às vezes você vem na igreja, está apressado para ir embora, você tem compromisso. Você está, mas você não está. Davi estava ali de corpo, alma e espírito. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel, está vendo? As pessoas em volta de você também vão desfrutando. Amém? Fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. É assim que tem que ser. O jeito de Deus é melhor. Se renda à vontade de Deus. Se renda à vontade de Deus ou morra de preocupação. Eu prefiro me render à vontade de Deus. Se renda à vontade de Deus ou morra de ansiedade, de frustração. Eu prefiro me render à vontade de Deus. Diga isso. Eu prefiro me render à vontade de Deus. Antes de você estender a mão, procure saber o que está acontecendo ou peça para Deus te revelar. Que às vezes é Deus que está ali, tu não sabe. Os bois tropeçaram. Deus quer a tua presença, Deus quer a tua companhia. Deus quer você de corpo, alma e espírito ali. Quando você está muito apressado com algo, é porque aquilo que você quer é mais importante do que a presença. A presença tem que ser mais importante que tudo.